Quéops, além da pedra, a vida de um faraó. Saudações, aventureiros da história, aqui no canal Fábio Stanzioni. Hoje, mergulharemos nas intricadas camadas da vida e do reinado do poderoso faraó Quéops. Antes de começarmos essa jornada, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos e, é claro, compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos lá! Quéops, conhecido em egípcio como Khufu, era um antigo monarca egípcio que foi o segundo faraó da quarta dinastia, na primeira metade do período do Império Antigo, século 26 a.C. Quéops sucedeu seu pai Seneferu como rei. Ele é geralmente aceito como tendo encomendado a Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas muitos outros aspectos de seu reinado estão mal documentados. O único retrato do rei completamente preservado é uma estatueta de marfim de 7 centímetros de altura encontrada nas ruínas de um templo de um período posterior em Abidos, em 1903. Todos os outros relevos e estátuas foram encontrados em fragmentos, e muitos edifícios de Quéops foram perdidos. Tudo o que se sabe sobre Quéops vem de inscrições em sua necrópole em Gizé e de documentos posteriores. Por exemplo, Quéops é o personagem principal mencionado no papiro Vestkar da 13ª dinastia. A maioria dos documentos que mencionam o rei Quéops foram escritos por antigos historiadores egípcios e gregos por volta de 300 a.C. O obituário de Quéops é apresentado lá de forma conflitante, enquanto o rei desfrutava de uma preservação de herança cultural duradoura durante o período do Império Antigo e do Império Novo. Os antigos historiadores Manetão, Diodoro e Heródoto transmitem uma representação muito negativa do caráter de Quéops. Graças a esses documentos, uma imagem obscura e crítica da personalidade de Quéops persistem. A família real de Quéops era bastante numerosa. Não se sabe se ele era realmente o filho biológico de Seneferu. Os egiptólogos tradicionais acreditam que Seneferu era o pai de Quéops, mas apenas porque foi transmitido por historiadores posteriores que o filho mais velho ou um descendente selecionado herdaria o trono. Em 1925, a tumba da rainha Eteferés I foi encontrada a leste da pirâmide de Quéops. Continha muitos bens valiosos de sepultura, e várias inscrições dão a ela o título de Mutenezut, mãe de um rei, junto com o nome do rei Seneferu. Portanto, parecia claro a princípio que Eteferés era a esposa de Seneferu, e que eles eram os pais de Quéops. Mais recentemente, porém, alguns duvidaram dessa teoria,
Porque não se sabe que Eteferés carregava o título de Emetenezute, esposa do rei, um título indispensável para confirmar o status real de uma rainha. Em vez do título da esposa, Eteferés carregava apenas o título Satenetegerketef, filha de seu corpo divino, simbolicamente, filha corporal do rei, um título mencionado pela primeira vez. Como resultado, os pesquisadores agora acham que Kelps pode não ter sido o filho biológico de Seneferu, mas que Seneferu legitimou a posição de Kelps e sua família pelo casamento. Ao apoteosizar sua mãe como filha de um deus vivo, a nova posição de Kelps foi assegurada. Essa teoria pode ser apoiada pela circunstância de que a mãe de Kelps foi enterrada perto de seu filho e não na necrópole de seu marido, como era de se esperar. Ainda não está claro por quanto tempo Kelps governou o Egito, porque historicamente documentos posteriores se contradizem e as fontes contemporâneas são escassas. O cânone real de Turim da 19ª dinastia, entretanto, concede 23 anos de governo a Kelps. O antigo historiador Heródoto dá 50 anos e o antigo historiador Manetão até acredita a ele 63 anos de reinado. Esses números agora são considerados um exagero ou uma interpretação errônea de fontes antiquadas. Fontes contemporâneas da época de Kelps fornecem 3 informações importantes. Uma delas foi encontrada no oásis de Dakla no deserto da Líbia. O nome Serek de Kelps está esculpido em uma inscrição na rocha relatando a viagem de Mefate no ano após a 13ª contagem de gado sob Hormegedu. A segunda fonte pode ser encontrada nas câmaras de relevo dentro da pirâmide de Kelps acima da câmara mortuária. Uma dessas inscrições, de acordo com Flinders Petrie, menciona uma equipe de trabalhadores chamada Amigos de Kelps ao lado da nota, no ano da 17ª contagem de gado, mas questiona-se se o número de anos aponta para uma contagem bienal de gado, ou se o número deve ser tomado literalmente. Embora Zayavas tenha relatado a localização da inscrição da data fornecida por Petrie, há também algum debate se Petrie pode ter confiado erroneamente em outras fontes, já que a inscrição ainda não foi encontrada. Evidências mais recentes de Wadi al-Jarf, no entanto, fornecem uma terceira pista sobre a verdadeira duração do reinado. Vários fragmentos de papiro contêm relatórios escritos à mão de um porto real no atual Wadi al-Jarf. As inscrições descrevem a chegada de barcos reais com minério precioso e turquesa no ano após a 13ª contagem de gado sob Hormegedu. Portanto, a data mais alta conhecida e certa preservada de Kelps é o ano após a 13ª contagem de gado. Em uma tentativa de resolver o enigma em torno da verdadeira duração do governo de Kelps, os egiptólogos modernos apontam para o reinado de Seneferu, quando a contagem do gado era realizada a cada 2 anos do governo de um rei. A contagem do gado como evento econômico serviu à arrecadação de impostos em todo o Egito. Avaliações mais recentes de documentos contemporâneos e a inscrição em pedra de Palermo reforçam a teoria de que a contagem do gado sob Kelps ainda era realizada bienalmente, não anualmente, como se pensava antes. Kelps não era apenas um monarca, mas um estrategista astuto. Seu reinado foi marcado por decisões que moldaram não apenas o Egito, mas também a trajetória de futuros faraós. Além da pirâmide, Kelps deixou um legado de construções monumentais que desafiaram a engenharia e a arquitetura da época. Kelps não se limitou às fronteiras do Egito. Seu reinado foi marcado por relações diplomáticas estratégicas e uma rica promoção da cultura egípcia. Ao encerrarmos nossa exploração da vida e reinado de Kelps, é crucial compreender o legado duradouro que ele deixou para as gerações futuras.
como suas ações moldaram a identidade egípcia e continuam a influenciar nosso entendimento do passado. E assim concluímos nossa imersão na vida fascinante de Faraó Quéops. Se essa jornada pela história despertou seu interesse, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os curiosos, se inscrever para mais explorações e, é claro, compartilhar suas reflexões nos comentários. Juntos, continuaremos desvendando os mistérios do passado aqui no Fábio Stanzioni. Até a próxima revelação histórica!